Pois vamos lá. Boa tarde, gente. Boa tarde de novo para quem entrou depois. A gente vai dar seguimento, então. Unidade 1 de Biologia. Hoje a nossa intenção é trabalhar o reino Monera. Como eu estimava, ficaria muito pesado e muito pouco tempo, ou muito resumido, a gente trabalhar uma aula só. Então a gente vai começar a trabalhar Monera, e na próxima aula a gente termina Monera, fala de vírus, e se der já entra nos prototistas. Pelo menos apresentando eles. Tá bom? Tranquilo. Eu quero pedir, então, como sempre, autorização para vocês, o Oswaldo chegando, autorização para gravar essa nossa aula, tá bom? Então vamos lá. Acho que todo mundo está me conseguindo, pelo menos, me escutar. Eu sei que para alguns está travando já. Estão vendo a tela? Sim. Por favor, falem se os slides, a tela dos slides desaparecer por alguma razão. A internet aqui também hoje está oscilando demais, certo? Com relação a travar, não se preocupem muito. As duas aulas que eu dei hoje, já olhei a gravação e o áudio ficou bom, sem cortes. Eu sumo às vezes, ele dá um oscilo, mas o áudio não. O áudio vocês me escutam e a tela projetada. Tranquilo? Isso. Quem estava já na conferência é o caso da Sâmia. Consegue entrar de novo. Agora, se alguém estiver lá perdido, tentando entrar, deixa eu só conferir antes da gente iniciar. Ó, não tem ninguém mais com solicitação. Solicitação, perdão. Então vamos seguir, tá? Seja bem-vinda, Sâmia. Bem-vinda ao time. É isso. Fazer o quê, né? Então tá. A gente hoje vai começar a estudar o reino Monera. Os vírus são um caso especial, tá? E já respondendo lá uma das questões que tinha na atividade de vocês, acho que foi para vocês que eu cobrei isso. Então, os vírus, eles não são considerados seres vivos, né? Tem uma corrente da biologia que ainda defende isso. Não vou entrar nessa discussão hoje, porque a gente vai falar de vírus no próximo encontro, tá certo? Mas eles são para... Diga. Sabrina falou do grupo que não está conseguindo entrar na reunião. Por que será? Ela não aparece aqui. Tá o print falando que, tipo, de como tava a tela, falando que já tinha expirado o tempo limite da reunião, alguma coisa assim. Vixe. Eu acho, não sei. Estranho, porque acabaram de entrar aqui, né? Acho que o Oswaldo. Complicado, aí eu não sei. Não tem o que fazer, né? Aí, ela entrou, tá participando. A internet dela, tá? Mas como ela já tinha sido aceita, então ela entra fácil aí. Pois tá bom, gente. Então, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Se eles são parasitas, eles dependem de um hospedeiro, né, de um organismo que os abrigue. Eles têm que necessariamente estar no interior da célula de um outro organismo para que o metabolismo dele fique ativado, tá? Essa é uma dos principais poréns, né? De colocá-los como uma exceção e não como eles não se enquadram, o vírus não se enquadra em nenhuma daqueles reinos ou domínios que a gente estudou, certo? Então, nessa imagem que vocês já estão cansados de ver, eu lembro que a gente fez um exercício, eu perguntei, dá para ver toda a biodiversidade? Dá para enxergar toda a biodiversidade que tem nessa imagem? E aí, claro, muitos de vocês conseguiram me dizer Professor, que... Diga. Maria Vitória falou que não está conseguindo entrar porque a internet dela está lenta e está travando. Não, viu, meu amor? Aqui tem a Ana Beatriz chegando. Pois infelizmente, quem está com esse problema, como tem a maioria na sala, quem está com esse problema vai ter que assistir a gravação, tá bom? Então a gente... E eu lembro que a gente fez esse exercício e muitos de vocês
acertadamente, falaram, não, professor, aí tem bactérias, vírus, fungos, né, microfungos, algas, peixes no lago, coisas sérias que a gente não enxerga nessa imagem, não aparecem nessa imagem. E sim, as bactérias, elas estão virtualmente em todos os ambientes da Terra, né? Então, sobretudo as do grupo Archaea, as arqueobactérias, elas vão habitar, como vocês lembram, ambientes extremófilos, né? Muito frio, muito calor, muito sal. Ok, Sasuke, tranquilo. Então, sim, nessa imagem, a gente não vê, mas está cheio de bactéria aí. Vocês lembram da diferença, a gente viu isso já, das células eucarióticas, animal e vegetal, né? Então, ambas têm o núcleo. E só por isso, já são muito diferentes. Tá difícil, né? É. Muitas têm um núcleo, ambas têm um núcleo, tanto a vegetal quanto a animal, e só por isso já são muito diferentes das bactérias, que são do reino Monera e que são seres procariotos, né? Aqui a gente está vendo uma imagem de uma bactéria com a estrutura dela, né? Com destaque aqui que ela tem uma parede celular, assim como as plantas, né? Mas ela tem uma estrutura extra aqui, que é a cápsula, que eu acho que dá tempo a gente ver hoje, né? E o destaque aqui maior desse reino inteiro, o reino Monera, a diferença dele para os outros demais é que eles não têm núcleo, são procariotos. Né? Professor, Então, diga. eu acho que a internet do professor tá ruim, porque tá só cortando o áudio. É a sua, porque para alguns não está cortando. Quem está falando é a Sâmia? A Sabrina? Não, é. Porque eu não vejo. Pois é, Karine, alguns falam que. Eu estou explicando para vocês que a gravação das outras turmas, o áudio saiu ótimo, sem cortar. Então, eu acho que consegue gravar, entendeu? Agora, infelizmente, alguns de vocês estão com a internet muito ruim. Certo? Vamos tentar seguir, vamos avançar, tá? Vamos avançar. Nessa imagem, gente, vocês estão visualizando aqui uma bactéria, um vírus aqui, pequenininho, tá do lado, e a estrutura, uma parte de uma célula animal. Veja que a escala está em 0,5 micrômetros, né? Então, na casa dos milhões aí, do milhão de metros, de menor que o metro, né? O vírus, em relação à bactéria, então, de cara, a gente está vendo ele muito diminuto, né? Então, a bactéria já é uma entidade, um organismo, né? Um ser vivo, muito pequeno, claro, e os vírus são menores ainda. Tá? Então, vejam aqui, por exemplo, as organelas e a membrana plasmática, um pedaço dela, a dimensão, né? A comparação entre essas estruturas. A gente lembra aqui que no topo da hierarquia taxonômica tem as categorias de reino ou de domínio. Domínio a gente usa para as plantas e usa aqui também para as bactérias, tá? O reino Plantae foi por muito tempo dividido em domínios, né? E as algas também são assim, a gente usa domínios para elas, tá? Então a vida, ela está organizada nessas categorias, né? Desde espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino. Né? E aqui do lado, a gente está vendo os diferentes sistemas de classificação que a gente já estudou. Eu quero só situar aqui, posicionar para vocês, nessas setas em vermelho, para o sistema de Whittaker, de 1969, o reino Monera. E aqui para o Voese, né, ou Oese, ou Archaea e bactéria, são dois domínios diferentes. Aquele reino Monera, ele está aqui em dois domínios diferentes. Diga. Professor, Diga. mandar depois, né, a gravação? Eu vou, não se preocupe, viu? Pois eu acho que eu vou sair aqui, porque tá horrível. Viu? Tá bom, tranquilo. Tá. Então tá, ó. Então, dois domínios, arqueia e bactéria.
formando o que seria aquele reino do sistema de Whittaker, que é o reino Monera. Veja que nesse sistema de Voese, o Eucária, o domínio Eucária, ele se subdivide em vários reinos. Então, Voese ele adota também o conceito de reinos, mas os reinos estão dentro dos domínios, tá? Então, para essa classificação, a figura do domínio abriga reinos diferentes, né? E a vida abriga tudo isso aqui. Então, para o sistema de Whittaker, vocês já viram aquela classificação, né, nos 5 grandes reinos, e a gente está estudando aqui hoje, começando a estudar esse reino o reino Monera, né, o reino dos procariontes unicelulares, né, então bactérias, cianofícias e as rictécias. Né? Então são seres procariontes unicelulares, tem uma parede celular de peptídeo glicano, então isso é uma característica comum a todas as espécies que estão dentro desse reino, fazem uma nutrição que pode ser por fotossíntese, mas pode ser por absorção, isso para todas as bactérias. Notar que o Whittaker, ele assume que os eucariotos, eles descendem dos procariotos aqui na base, né? Então, pela topologia, até pela imagem, né, pela figura, a gente vê os Monera aqui na base, sem membrana nuclear, todos procariotos e todos unicelulares. Né? Pergunto a vocês, quando a gente olha para essa imagem agora, é a mesma espécie ou são espécies diferentes? Tá bom, Tamires? Você vê a gravação, é o jeito. É que se a gente ficar, sempre que isso acontecer, a gente adiar a aula, aí começa que fica um acúmulo de aulas para repor e não encaixa nos horários de vocês, sabe? E nem nos nossos, né? Que a gente também tem outras atividades. Gente, estão vivos? Professor, espécies diferentes. São espécies diferentes. Por que a gente tem certeza disso? Porque os animais são diferentes. Não, os animais são diferentes. Isso que a gente... Pelos nomes científicos? Então, vamos olhar os nomes científicos, tá? É aí que vocês vão matar a charada. Para dizer que uma espécie, que dois organismos são da mesma espécie, se eu tiver o nome científico, ótimo. Por exemplo, no caso dos cães, eles são da mesma espécie? São. Olha o nome científico deles. Ó. Canis lupus familiares, parece lindinho. E o dálmata, que eu esqueço a raça, desculpa, eu esqueci essa raça. E o dálmata aqui também, Canis lupus familiares. Agora o que acontece? A feição, as características que a gente enxerga, é o que a gente chama de fenótipo, né? Tem o genótipo, que são os genes, e tem o fenótipo. O fenótipo deles é muito diferente. Em cachorro, a gente tem as raças, né? Então, a gente tem que lembrar das raças, beleza? Tranquilo, então aqui são 2 raças diferentes da mesma espécie. Era isso que eu queria provocar em vocês. Agora aqui embaixo, tanto o fenótipo, o jeito, as características do animal é diferente, quanto o nome científico deles. Então, Equus cabalus, que é um cavalo, e o Equus asinus, que é um asno, né? É o jumento, tá? Então, o fenótipo, ele às vezes confunde. Muito bem, Everton, é a mesma espécie, mas são de raças diferentes. E aqui embaixo, sim, são raças diferentes mesmo, tá? Agora veja o drama para quem vai trabalhar com bactéria, que é isso que a gente está estudando, começando a estudar hoje. Né? Então, seres procariotos, unicelulares e muito pequenos, né? Dos menores seres vivos, entre os menores, só perdem para os vírus. Então, veja aqui de um lado, Bacillus cereus e aqui Clostridium perfringens. Veja, quando a gente olha assim, ó, para a tela, vocês conseguem ver diferença de um para o outro? Na outra imagem, eles estavam amontoados num lugar só.
Pois é, pois é, seria talvez isso fosse uma diferença, né? Mas morfologicamente, ó, quando eu olho o formato e tal, né? Não dá para dizer o que é que, se eu não tivesse colocado que dois nomes científicos diferentes, vocês iam me dizer que eram coisas diferentes, será? Diferente das imagens de microscópio eletrônico que a gente vai ver já já de bactéria, né? Que aí dá para ver diferenças. Mas olhando assim, o que eu quero dizer é não dá, né? Então, veja, fenótipo é difícil de ser usado para classificar alguns grupos de micro-organismos. Então, só para vocês irem mergulhando no assunto, né? Então, são seres unicelulares, diminutos, né? E a forma deles, na resolução do microscópio, que é o que a gente está vendo aqui, do microscópio óptico, não dá para diferenciar. Por isso, a gente usa uma técnica chamada coloração de Gram. Talvez dê para a gente falar já disso hoje. Eu programei assim, mas eu estou vendo pouca gente assistindo ao vivo. Eu não quero estender muito essa aula, tá? Não quero estender muito. Então, o pessoal vai ver a gravação. Então, veja, não dá, né? Não dá para visualmente a gente distingui-los, certo? Esse é o esquema do Voese. Então, com três domínios, com Eucária, né, mas o que seria o reino Monera, em dois domínios, domínio bactéria, domínio arqueia. Para o domínio bactéria, eu tenho o reino Eubactéria. São procariontes, aquáticos e terrestres, e tem formas parasitas. Para o reino Arqueobactéria, eu tenho também que eles são procariontes, são extremófilos, eu sempre falo isso para vocês. Vivem em ambientes extremos, muito frio, muito quente, muito sal, tá? Ambientes extremos, vulcões. São mais relacionados com o domínio Eucária. Em que sentido? Olha para a árvore, olha para o nódulo, lembra lá? É como se fosse um cladograma. Então, por exemplo, aqui eu tenho um ramo, aqui outro, e aqui todo um ramo que dá os Eucária, com vários reinos diferentes, tá? Protista, planta, fungi e animalia, tá? Então, veja, quando eu olho para o reino Eubactéria e o reino Arqueobactéria, quem surgiu primeiro dos dois? Digita aí no chat ou fala no microfone, gente. Quem surgiu primeiro? Professor, foi o Eubactéria? Eubactéria, né? Porque, ó, ele tá mais aqui embaixo. Aqui seria o nó dele, tá vendo? Onde eu tô passando a mãozinha, ó. Onde eu tô passando o mouse agora, né? Então, esse seria o nó. A arqueobactéria, ó, tá acima. Eu acho que foi o Otávio, o Oswaldo que respondeu. Então, certo? Muito bem. Então, Eubactéria surgiu primeiro. Nesse sistema dele, então, a gente tem os domínios e os reinos. 3 domínios, aqui em verde, arqueia, bactéria e eucária, e reinos diferentes. Então, por exemplo, as arqueias, elas podem ser, olha os nomes, para vocês se assustarem. Vou cobrar isso na prova, tá? Tocar o terror, já pensou? Aí era maldade. Corarcaeota, Corarcaeota, Euryarchaeota e Crenarchaeota. Bactéria, proteobactéria, firmicute, cianobactéria, que antigamente a gente chamava de algas azuis, elas têm muita afinidade mesmo com os protistas, porque fazem fotossíntese, né? São esse grupinho que faz fotossíntese. Professor, Né? Diga. em relação à correção da atividade, o professor já viu direitinho? Eu olhei as atividades de vocês, como eu coloquei lá numa mensagem genérica, tá? No geral, vocês foram muito bem. Aí tem aqueles probleminhas que eu queria falar hoje, mas como, enfim, se eu fosse parar agora para fazer isso, eu acho que eu tomo um bom tempo da aula. Tem uma pegadinha ali, que é a letra B do último exercício, né? Então, quem respondeu que não... não existe, porém na biologia tem sempre exceções. Então, quem conseguiu pesquisar, viu que tinha colônias de cianobactérias, estou falando, acho que você pode ter perguntado por isso, que eu estou falando delas agora, né? Elas formam estruturas pluricelulares, tá? Mas mesmo assim os biólogos ainda discutem se aquilo seria um organismo inteiro ou uma colônia, por isso o nome, uma colônia de organismos de indivíduos grudados.
tá? Então Professor, quem respondeu mas não tá não, diferente também. acertou, e quem respondeu dando o exemplo delas, dessas colônias, também eu considerei. Diga, Professor Manda Márcio, só sua pergunta. diga, querido, diga, podem falar. professor já corrigiu a atividade. A B da última, eu coloquei que não existe, professor. Isso, Francisco, é isso que eu estou explicando. Quem colocou que não existe, tá certo, porque realmente, até usando aquele esquema lá, que está lá aquela figura, dá para ver que não existe, né? Não tem. Igual hoje aqui, a gente vai trabalhar com aquela mesma imagem de novo. Né? Agora, quem foi pesquisar viu, procurou e achou que tem um grupo, né, de cianobactérias que formam tipo colônias, elas ficam grudadinhas as células umas nas outras, formando tipo um cadacinho, um filamento, né? Então essas também, quem falou delas diz que sim e citou essa exceção também acertou, certo? Mas era uma pegadinha, a resposta é não mesmo, tá bom? Bom, vamos para frente. Então, a gente está vendo aqui os 3 domínios do sistema de Voese e alguns reinos que ele coloca dentro desses domínios. Tá certo, gente? Então, os eucária estão aqui embaixo: Animalia, Fungi, Plantae, Protozoa e os cromistas extremanófila, que são um grupinho que a gente, inclusive, estuda junto com os protozoários, tá? Essa aqui, então, é a nossa nova classificação de 3 domínios, tá? Então, vejam, de novo, como se fosse um cladograma, né? Vou perguntar para vocês aqui, ó. Tá ruim, né? Que a imagem não ficou muito legal. Vou ter que procurar uma melhor, tá bom? Deu alguma treta. Mas olhem aqui, Aquilex, um gênero, tá? Bem na base. E aqui, por exemplo, vamos pegar Termococcus. Termococcus, aqui onde eu estou circulando. Quem surgiu primeiro, Aquilex ou Termococcus? Pergunto a vocês. Aquilex aqui, Termococcus aqui. Aquilex, não? Aquilex, muito bem. Vocês já conseguem ver, perfeito. Vocês conseguem ver uma linha, uma seta invisível do tempo aqui. Então vocês cruzam, né, uma linha imaginária horizontal nessa linha vertical do tempo e vocês já conferem, né, quem nasceu primeiro. Então, claro que, por exemplo, aqui, ó, animais aqui em cima, né? Animais, fungos, plantas e ciliados, ó. Eles estão num ramo, num nó, que cruza a linha do tempo aqui nesse ponto, né? Aquilex está bem aqui embaixo, certo? Então, Aquilex, por exemplo, são dos primeiros grupos de bactérias que surgem, né? E, claro, as bactérias surgem antes das arqueias. Beleza, gente? Vamos para frente. Ah, tá. E aqui embaixo eu coloco uma provocação. E os vírus? Os vírus a gente coloca onde nessa árvore? Dos domínios. Coloca onde? Em lugar nenhum, não, porque eles não são. Muito bem, porque eles não são seres vivos, né? Não pertencem a nenhum desses grupos. Muito bem. Só isso mesmo. Já viram essa tabela? Tabela que ajuda muito a gente, né? Sempre revisando, toda vez que eu for entrar num dos reinos, eu volto a ela só para chamar atenção. Então, Monera, que aqui é um checklist, né? Geral, comparativo, né? Então, Monera não tem núcleo, carioteca, tem parede celular, de peptídeo glicano. Quanto à nutrição, podem ser autótrofos, como as cianobactérias fazem fotossíntese, podem ser heterótrofos. Sempre são unicelulares e não têm tecidos, tá? Então, por favor, agora, vamos responder juntos esses 4 questionamentos. Vou dar, deixa eu ver, 2 minutinhos. São 4 questões. Eu acho que o Francisco, vou falar aqui para o Francisco, tá? Então, o primeiro, há espécies de Monera que são eucariontes. A gente está vendo agora aquela imagem projetada, né? Aquela imagem onde mostra os 5 reinos e de um lado, do lado esquerdo, dividindo eles em procariontes e eucariontes, em cima autótrofo e heterótrofo, e do lado direito pluricelulares ou unicelulares, tá? Então, aí a primeira pergunta já é essa: há espécies de Monera que são eucariontes? Segunda, há espécies de Monera que são pluricelulares?
Terceira, há espécies de Monera que são heterótrofos ou heterotróficos. Quarto, moneras formam tecido. Então, 1 minutinho aí, 2 minutinhos para vocês responderem. Isso, a Ana Beatriz respondeu no esqueminha massa, né? E eu não sei, acho ótimo. O não sei é um pouquinho de falta de atenção. Olha o professor dando peito. Sabe por quê? Porque tem uns 3 minutinhos que eu falei isso. Se eles tinham tecidos ou não, lá na tabela. Pronto, voltei. Só na... Ah, tá. Monera eucarionte, gente, não tem, né? Claro. Monera pluricelular. Tem ou não tem? Aí vocês estão vendo esse montinho aqui, ó. Então, é aquele caso das cianofícias, né, para comportar aquelas cianofícias que formam colônias. Mas aí tem, inclusive entre a gente da biologia, tem gente que vai defender que não. É como os corais. São indivíduos que estão grudados um no outro, mas continuam sendo unicelulares, certo? Lá na atividade, quem respondeu assim, colocou lá a fonte, inclusive, tá tudo bem, respondeu adequadamente, né? Inclusive, eu gostei, porque teve curiosidade e foi pesquisar além. Tá bom? Então, seria o caso especial, essas cianobactérias que formam colônias, né? Formando os filamentos. Monera heterotróficos. Olha, gente, todo esse pedacinho aqui, ó, vou dar um zoom, ó. Esse pedacinho aqui, ó, vai dar nessa linha, tá vendo a linha aqui do heterotrófico? Onde vai dar? Então tem essa banda aqui, ó, de moneras que são heterótrofos, tá? Então, espécies de moneras que são heterótrofos, tem sim, tem uma grande parte deles, né? Que não faz fotossíntese, não faz quimiossíntese, certo? Que se alimenta de absorção de nutrientes do meio, né? E por fim, então a resposta é sim. Tudo bem, Oswaldo, Ana Patrícia, estou vendo aqui a galerinha toda. Sâmia, Ana Patrícia, Gustavo, Nicole. Show de bola. Show de bola. Karine, Ana Beatriz. Perfeito. E a última, moneras formam tecidos, ó, voltando aqui, olha aqui, ó, no cantinho, ó, não formam tecidos, assim como os prototistas também não, e os fungos também não. Tecido vai aparecer nas plantas, e aí, claro, nos animais. Show? Vamos avançar, tá? Eu não vou... 5 e 5 agora. Tava até circulado, Jesus. Tão cansadinhos, né? Eu tô bastante, porque é a minha terceira aula agora de tarde, e eu nunca mais faço isso na vida. Eu topei, né? Os meninos pegaram a de sábado, que seria amanhã, para trazer, eu não queria. Que eu ainda estava organizando essa aula para você, no que eu coloco, não coloco. Então, agora a gente vai começar a ver mesmo o reino Monera, né? O reino dos seres vivos mais simples. E aí, para também não prejudicar quem está aqui, porque sempre tem um calor importante, especial, da gente estar presente, né? Diga. O senhor vai disponibilizar esse slide? Eu vou. Os primeiros já estão lá, eu coloquei. Mas esse aí já tá? Esse não, porque é isso que eu estou te falando. Eu tinha que ver como é que essa aula ia ser, para eu quebrar em 2, né? Dividir ele em 2. Para essa aula, aí eu já posto, tá? Não se preocupe. O professor vai botar hoje ainda? Hoje ainda não, porque é isso. Eu vou ver aqui primeiro a aula, vai terminar em que ponto, tá? Mas eu posso colocar hoje. Acho que dá sim, de boa. Eu quebro, né? Divido os slides e deixo o restante para a próxima aula, viu?
Não se preocupe. Então, veja, nessa tabela a gente tem os dois grupões, assim, com nome vulgar, nome comum aqui, nome genérico, né? Para bactérias, nanobactérias, que são as antigas que a gente chamava de algas azuis. São esses dois grupões nesse reino, tá? Então, isso aqui, no ensino fundamental, vocês, se não aprenderam, deveriam ter estudado, enfim, é conteúdo lá que eu trago, só para a gente revisar. Então, veja, de cara, tem uma situação aqui que é importante. Veja, bactérias são heterotróficas. E cianobactérias é que são as que fazem fotossíntese, autotróficas. Porém, nessa coisa de ser heterotrófica, de dizer que todas as bactérias, a gente vai ver que tem algumas poucas que fazem quimiossíntese. Então, elas são autotróficas, tá? Então, por exemplo, é isso. Não lembro quem estava. Pela voz eu não reconheci bem se era a Sâmia, a Sabrina, que perguntou agora. Então, veja, no slide aqui eu já vou colocar uma observação embaixo aqui, né? Que tem algumas que fazem quimiossíntese, para não induzir vocês a erro, certo? Por isso que é importante revisar. Então, as autotróficas... Ah, tá, já tinha colocado aqui, desculpa, eu tinha colocado embaixo já. As autotróficas fazem quimiossíntese ou fotorredução, que é um processo, né? Professor, Diga. Daniel tá pedindo pro professor aceitar ele. Ah, deixa eu olhar o Daniel, rapidão. Não tá aqui, não, o convite, ó. Vocês estão vendo aí minha tela? Tá vendo? Vou falar pra ele aqui. Só se ele desistiu. A aula também está acabando praticamente, tá? 15 minutinhos. Então, gente, desculpa, já tinha colocado aqui embaixo essa observação, que algumas bactérias autotróficas fazem quimiossíntese ou um processo de fotorredução. Então, em presença de luz, tá? Elas fazem um processo químico, uma reação química e obtêm alimento, né? A forma de resistência delas, no caso das bactérias, é esporos, e nas cianobactérias é o tal do acineto. A reprodução é sexuada ou assexuada nas bactérias, e ela é sempre assexuada por bipartição. Uma vira duas nas algas azuis ou cianobactérias, tá? Mesmo naquelas coloniais que alguns de vocês e alguns biólogos reconhecem como Monera pluricelular. Ok? As cianobactérias, todas elas vão fazer fotossíntese vegetal mesmo, assim como as, né, com lamelas fotossintetizantes, então que lembram lá os cloroplastos. Essa é a célula bacteriana, uma célula geral, um esquema geral da célula bacteriana. Aqui desse lado, você tem fimbrias. Estão parecendo esses pelinhos, tá? Aqui na imagem de microscópio, elas são bem evidentes. Tem uma criatura me ligando todo instante. Não bastasse. E aqui no esquema, então a gente vê as fimbrias. Aqui, embaixo, o flagelo, que lembra o flagelo do espermatozoide. Aqui a cápsula, que é a parte mais externa. É na cápsula que as fimbrias estão inseridas. Em azul, adivinha, em azul? Em azul, a parede celular, assim como as plantas, né, tem uma parede celular. Então, lembrar que a bactéria tem um plus, tem uma cápsula. E a membrana plasmática, assim como as plantas e os animais. Então, quantos envoltórios a gente vai ter? 3 nas bactérias. A membrana plasmática mais interna, fora dela a parede celular, aqui em azul, e mais externamente a cápsula. Além disso, um citoplasma, esse espaço interno, assim como os outros tipos de célula, um mesossomo, que é uma espécie de entradinha de invaginação na membrana plasmática, e os ribossomos, que são esses pontinhos, né, que vocês estudaram lá no primeiro ano, que fazem, qual que é a função dos ribossomos, gente? Teve uma maquete, Karine? Massa. É bom, eu gosto de maquete. Então, os ribossomos fazem o quê? Síntese de proteínas, né?
síntese de proteína. Por fim, um nucleóide, já que não tem a carioteca, a membrana do núcleo, o envoltório, o que seria o envoltório nuclear não existe, porém o DNA ele tende a ficar numa região central, assim, centralizado, ou aglomerado, em épocas de coronavírus, eles estão meio aglomerados aqui, o DNA, numa região próxima ao centro, tá? Que a gente chama de nucleóide, onde que tem o DNA associado a esse tal de mesossoma, uma regiãozinha onde esse nucleóide ele fica aderido, tá? Além disso, tem também DNA em regiões circulares, assim, que a gente chama de plasmídios. Então, características gerais do reino Monera, né? Possui seres sempre unicelulares, todos são procariontes, é o único reino procarionte dos seres vivos, né? Portanto, da Terra. Existem seres anaeróbicos, né? Que sobrevivem na ausência de oxigênio. Professor, E seres que são aeróbicos. Oi, professor, diga. Daniel está solicitando novamente. Agora eu vi. Pronto. Pronto, Daniel. Vê se acompanha aí. Já estamos indo para o finalzinho mesmo da aula. Então, reino Monera vai ter seres anaeróbicos, né, que sobrevivem na ausência de oxigênio, e seres aeróbicos, né, que só sobrevivem com a presença de oxigênio. Tem seres, como a gente viu, heterotróficos ou heterótrofos, e seres autotróficos ou autótrofos. Possuem uma parede celular que é composta por peptídeo-glicanos, então tem proteína e açúcares, que vem dos carboidratos, que tem uma composição parecida com a dos carboidratos. É a composição dessa parede celular, diferente da dos vegetais, que é celulose. Tá? O carboidrato lá é estrutural, é a celulose. Seres desse reino, arqueias, bactérias e as algas azuis, que são as cianobactérias. Por fim, isso é o roteirinho da nossa aula, tá? Então a gente vai até mais ou menos essa parte de nutrição, que eu não sei se dá tempo hoje. Mas enfim, já vimos essa imagem, comparando uma bactéria e um vírus, né, o tamanho, né, e aqui embaixo a membrana plasmática, algumas organelas do citoplasma de uma célula. Aqui tipos diferentes de espécies diferentes do reino Monera, tá? Então, bactérias, arqueias e os eucariontes aqui em verde, a parte, tá? Então, bactéria e arqueia são dois domínios lá, segundo o sistema de classificação de Voese, e todos são procariotos, né? Então, essas arqueias, gente, queria chamar a atenção aqui, como a gente viu, elas surgem ao cladograma, surgem depois que as bactérias, portanto, são mais recentes, né? Essa é a árvore filogenética da relação entre esses dois domínios e o domínio eucária, dos eucariontes. Essas arqueias podem ser halófitas, ou seja, habitam águas de alta concentração de sais, de alta concentração salina, podem ser termoacidófilas, ou seja, suportam temperatura de extrema acidez ou elevada temperatura, temperaturas muito altas, é o caso dos vulcões, por exemplo, e metanogênicas, elas habitam um lugar de pântano, que tem muito gás metano, né, que exalam muito gás metano, além disso, tubo digestório dos animais herbívoros ruminantes. Então, numa vaca, num boi, numa cabra, né, nos animais que têm rumen, que são ruminantes, essas bactérias, arqueobactérias, também estão presentes. E elas produzem esse gás metano, por isso o nome metanogênica. Por isso, um pântano, uma área alagada, escura e tal, produz um odor característico, né? E tem muita material úmido, né? Humus, né? Material nos primeiros horizontes do solo, tem muita matéria orgânica também, né? Tipo como um estrume, não é estrume, porque estrumes são fezes, né? Mas é fruto desse gás metano na matéria orgânica, tá? Então, as arqueias sofreram poucas modificações desde os procariontes primitivos, vejam que elas chegam depois, né? As halófilas de sal vivem, por exemplo, no Mar Morto,
só vai ter, em termos de reino Monera, né, essas arqueobactérias halófilas. As termoacidófilas, que eu acabei de apresentar, ao redor de fendas vulcânicas, então a gente encontra, e por fim as metanogênicas, vocês vão lembrar, podem estar no rumen, né, no aparelho, no tubo digestório ou digestivo dos ruminantes, também em roedores herbívoros, né, e alguns cupins. Alguns cupins vão ter associação com essas arqueobactérias metanogênicas. Todas são, portanto, anaeróbicas, ficam em ambiente com ausência de oxigênio. Então, aqui só mais exemplos, né? Alguns casos especiais que a gente vai falar daqui a pouco. Vejam aqui, ó, as tais cianobactérias que formam filamentos, esses cordãozinhos. Tá? Que aí alguns de vocês responderam lá, que seriam procariotos pluricelulares. Né? Apresentam um único cromossomo circular disperso no citoplasma. A gente viu isso, o DNA está solto, né? Na verdade. Não está associado à proteína histona, não sei se vocês lembram, a gente estudou no primeiro ano. As histonas são aquelas continhas, parece colar de pérola. 10 minutinhos para acabar, tá? E além desse cromossomo circular, como a gente viu, tem o plasmídio, que é aquele DNA circular, né? Formando círculos mesmo, né? Algumas possuem a parede celular, sempre constituída de peptídeo glicano. Podem formar esses esporos de resistência, que elas ficam no meio esperando condições boas para se reproduzir, né? São os endósporos, que a gente chama. E pode ter ou não um ou mais flagelos, tá? Nem sempre vai ter aqueles flagelos que eu mostrei para vocês, que lembram o flagelo do espermatozoide. Mas nesse flagelo, diferente da célula animal, do espermatozoide, não tem centríolo, né? Então não faz aquela divisão celular, não está envolvido na divisão celular. Aqui, gente, exemplos de formas, né, de bactérias diferentes. Isso é uma coisa importante, tá? Então, cocos, bacilos. E outros casos, né, que são esses casos que tem os flagelinhos concentrados numa região só, né, é o espirilo. O vibrião, a cólera, por exemplo, a bactéria da cólera, ela é nesse formato. As espiroquetas, que parecem cobrinhas, né, são onduladas, tá? Mas os cocos formam formas ovoides, arredondadas, né, bolinhas, parecem pérolas. E os bacilos formam essas estruturas que nem são, né, circulares, né, ovaladas, e nem é um retângulo exatamente. Então, bacilo, estreptobacilo, um bacilo flagelado e um esporo. Aqui dá para ver melhor. Então, coco, diplococo, 2 cocos, streptococcus é um colazinho de pérolas, estafilococcus, isso aqui dá muita inflamação de pele, esse aqui, ó, parece um caixinho de uva. Então, o espirilo, o streptobacilo, então, no que seria o colar de pérolas, os bacilos um grudadinho no outro, o vibrião, a cólera é assim, e o bacilo. Aqui é só um esquema de desenho, né? Porque às vezes para alguns é mais didático, tá? Então, os cocos têm um formato esférico, os bacilos cilíndrico, formam um cilíndrico, a forma geométrica. O espirilo é um formato espiralado, o nome já diz. E os vibriões, formato de vírgula. Tá? Exemplo de cocos, a bactéria da meningite e da pneumonia. De bacilo, a bactéria da tuberculose. E os lactobacilos, Yakuti, por exemplo, vai ter bastante moneras, né, do tipo bacilo. A sífilis é causada por um espirilo e a cólera, como eu já falei, causada por um vibrião. Então aqui o treponema, né, da sífilis,
E aqui o Staphylococcus aureus, que causa infecções, né? É muito comum, infecções nos seres humanos. São no formato de cocos. Aqui o vibrião da cólera, olhando no microscópio. Aqui são imagens de microscópio, tá? E aqui uma micobactéria, né, do tipo bacilo. Pronto, chegamos ao final da nossa aula. Né, era isso que eu queria que desse tempo, era a gente chegar na coloração. Lembra aquelas imagens do começo? Eu acho que eu coloquei elas aqui também, gente. Acho que sim. Enfim, tinham bactérias meio roseadas e outras azuladas, né? Vocês lembram naquela imagem? Eu vou colocar ela aqui de novo. É melhor, acho que fica mais didático para você lembrar, tá? Então, as bactérias gram-positivas, né? Esse método de gram é esse camarada aqui, o Hans Christian Joachim Gram, né? Século XIX. Então, um pesquisador que desenvolveu, um microbiologista, que desenvolveu essa coloração, esse esquema, já que a gente visualmente, mesmo no microscópio, não consegue saber o que é diferente. Então, a gente sabe pelo menos o que é bactéria gram-positiva e gram-negativa. Gram-positiva, então, essa que vai dar uma coloração azulada, né? Parte da célula que foi removida, tá? Nesse esqueminha. Então, a gente está vendo aqui, é a parede celular, parte da parede celular, aqui em cima, azul, e a membrana plasmática aqui embaixo, tá? De peptídeo glicano. Então, veja, é a parede celular que vai se corar, porque ela é espessa, tem uma camada muito espessa desse material chamado peptídeo glicano, tá? E a membrana plasmática aqui embaixo. Então, atenção, a parede celular é que vai ser corada de azul, é onde a tinta, né, o pigmento, vai penetrar. Então, essa é uma bactéria gram-positiva. Bactérias gram-negativas, elas ficam avermelhadas, roseadas, tá? A mesma coisa. Veja que a bactéria gram-negativa, o esquema da parede celular e da membrana plasmática dela é diferente. Tá? Aqui parte da célula que foi removida, né? E nesse pedacinho a gente está olhando ele aqui com aumento no microscópio, né? Então, o esquema da parte da parede celular e da membrana plasmática da bactéria gram-negativa. Então, veja que fica protegido. Então, não se cobre de azul. O pigmento azul fica só aqui no que seria, né, esse pedaço de peptídeo glicano, e ele não fica visível, porque a gente tem essa bicamada, né, na membrana plasmática, e aí você impede a coloração do azul. A camada de peptídeo glicano aqui no centro, e essa camada de lipoproteína externa, né, espessa, com lipopolissacarídeos, e que não vai ficar azul. Então, elas ficam avermelhadas ou roseadas, tá? Aqui são itens dessa camada lipoproteica da parede celular. Aqui o mesmo esquema, que talvez para vocês fique um pouco mais didático, certo? Então, a gram-positiva, eu não gosto muito desse desenho, porque ele coloca aqui em rosa e vocês tendem a imaginar que ela vai ficar tingida de rosa, tá? O peptídeo glicano. Aqui é um outro mostrando como corante depois da lavagem, né? O corante leite, ele é roxeado, né? Então passa por um processo de lavagem, né? E aí algumas bactérias ficam então avermelhadas e outras azuladas. A gram-positiva azul. É isso que vocês têm que lembrar. A coloração de gram vai fazer o quê? Vai colorar bactérias gram-positiva de azul e as bactérias gram-negativa, que tem uma outra estrutura de parede membrana, de vermelho ou de rosa. Tá? É isso que vocês têm que lembrar. Gram-positiva azul, gram-negativa avermelhadas, roseadas. Acho que ficou muito desenho, então. Era isso, acho que Sabrina ou Samia estavam me perguntando. Então, vou dar uma enxugada nesse monte de desenho, porque o que vocês têm que lembrar é isso. São
bactéria se divide em dois tipos de estrutura, de parede e membrana plasmática. Estou encerrando aqui, viu? Gram-positivas se coram de azul com esse corante, e gram-negativas se coram de vermelho ou rosa com o mesmo corante. Por quê? Porque tem estrutura de parede diferente. É isso que vocês estão vendo agora nesse slide. Eu acho que talvez esse slide eu também não gosto dele, é o quê? É aqui, ó, essa coisa rosa, aparecer rosa aqui, e aqui é azul. Está enviesado, certo? Então, vou dar uma arrumada nessa partezinha final. Tá certo, gente? Aqui a gente já começa a falar dos endósporos. E nutrição. Então, isso fica para a nossa segunda aula. Peço que vocês agora anotem aí no chat o nome de vocês completo, por favor. E aí eu já vou parando aqui a gravação, tá certo? Dúvidas dessa parte, me falem. Ok, então estou parando a gravação, tá, gente?